Olá, olá, boa noite. Boa noite a todos. Mais uma live aqui da EFEM. Vou dar uns minutinhos para mais as pessoas entrarem para eu convidar aí o professor Vicente. Só um minutinho que eu vou chamar por ele aqui. Boa noite a todos aí. Olá, Vicente, boa noite. Boa noite, pessoal. Então, vou aqui me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Clarissa Fairuz, eu sou psicóloga, terapeuta haitiana da EFEM, e nós estamos aí na nossa rodada de lives, né, com a abordagem de alguns conceitos haitianos, sempre aí com a presença de professores, né, Vicente, que é psicólogo, doutorando pela UF, né, Vicente? Uhum. E hoje a gente vai trazer o tema porque a liberdade exige atravessar o reino do diabo, né? E esse conceito de diabo, de uma visão energética, o Reich vai trazer na obra dele, Deus, Éter e o Diabo, e também um pouco no assassinato de Cristo, né? Então, Vicente, acho que a gente já tem pessoal que entrou, a Uhum. gente pode começar um pouco aí falando, e quem tiver perguntas, quiser interagir, às vezes é um tema polêmico, né? Essa palavra diabo bate forte, né? Isso já mostra, assim, como mobiliza a gente, só da gente falar a palavra diabo. Então, quem quiser trazer perguntas, a gente vai abrir espaço para isso, depois aqui do nosso bate-papo. E também, se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou lendo durante a live, tá? São super bem, Então, diga, Vicente, são super bem-vindas as perguntas. claro. E aí, antes eu queria fazer várias perguntas para você, para a gente ir trocando, mas trazendo essa importância que para o Reich, o pensamento reichiano, ele sempre teve uma preocupação muito grande de articular a clínica com a política, né? E embora o que às vezes chegue mais nas pessoas seja essa abordagem do corpo, a gente compreende o corpo dentro das relações políticas. Então, no nosso corpo, a gente tem as emoções que a gente sente e as emoções que a gente bloqueia, e isso é uma problemática dentro da clínica haitiana, né? Por outro lado, na nossa sociedade, a gente tem as articulações sociais, né, as formações políticas, seja elas partidárias, ideológicas, muito mais pautadas no que as pessoas estão fazendo, dizendo, e às vezes não se articula muito com esse lugar do corpo, né? Então, esse princípio do funcionamento funcional, né, do funcionamento comum que o Reich vai trazer, ele quer integrar esses lugares e é dentro disso que a gente vai falar hoje sobre a liberdade e os obstáculos para chegar até esse caminho da liberdade, né? E tem um conceito aí que ele fala da couraça defensiva e por que a couraça defensiva é um obstáculo para a gente encontrar e sentir essa liberdade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Vicente. Obrigado, Clarissa. Então, tem dois livros que o Reich ele aborda o tema da liberdade de maneira muito peculiar, e eu queria me basear nesses dois livros, né? O primeiro é um chamado O Assassinato de Cristo, e tem um outro que se chama O Éter, Deus e o Diabo, como você mencionou, né? E neles o Reich, ele convida o leitor a pensar no problema da liberdade como um problema de prisão. Ele fala assim, bom, se a liberdade é cósmica, né, se ela é dada pela natureza, o que é que prende a gente? Então, a primeira coisa que ele faz no livro, ele cita Rousseau, né, e aí ele fala dos contratos sociais, aos quais a gente civilmente já nasce amarrado, né, sobre os lugares, sobre quem a gente vai poder ser, sobre quem a gente não vai poder ser, sobre se a gente já tem poderes sobre outras pessoas hierarquicamente ou não, né? E essas são as prisões impostas de fora para dentro.
E o Reich pergunta, e as prisões de dentro para fora, aquelas que a gente vive no nosso próprio corpo, né? Como é que a gente se sente preso emocionalmente, biologicamente, energeticamente e que faz com que a gente crie relações de aprisionamento também fora de nós, né, com pessoas, com grupos e com espaços. Então, o Reich ele vai dizer que essa prisão dentro da gente é o reino da coraça. É o que ele vai chamar da nossa camada do meio, a camada que fica entre o nosso cerne biológico, de onde partem os nossos impulsos livres e espontâneos, e a camada mais externa, que é uma camada dos discursos, é uma camada das aparências, é uma camada que pode expressar uma vida mais ordinária, mais superficial, de um dia a dia com uma consciência mais reduzida. Então, se a gente pudesse agir, pensar e se expressar através do nosso cerne de forma espontânea, nós seríamos livres. Então, mesmo que tivessem prisões fora, e a gente poderia mudar esses contratos sociais de fora, porque a gente adequaria essas normas externas ao que a gente sente dentro de forma livre e de acordo com as nossas necessidades. Só que isso não é o que ocorre. A gente cria normas duras e autoritárias e silenciadoras fora da gente, porque isso é uma forma da gente moldar o espaço social a partir do que a gente sente dentro. Então, o Reich vai perguntar, onde é que está a chave para a verdadeira liberdade? Será que ela estaria numa revolução política e social? O Reich falou, bem, isso já foi feito em alguns lugares do mundo. E depois dessa revolução, nesses governos, as pessoas se sentiram mais livres? Não. O que normalmente ocorreu é que se instalaram governos autoritários que continuaram a tirar a liberdade das pessoas de outras formas. Então a pergunta é, onde é que está a chave, né, para a verdadeira liberdade? E Acho que é bem importante, né, Vicente, de você falar dessa questão do dentro, porque o sentimento revolucionário, ele é muito importante, mas ele tem que estar muito bem articulado com o que a gente sente dentro, né, que é trazer um pouco essa consciência, pelo que eu entendi. Não só essa consciência mental, que é ter consciência das coisas, mas consciência desses lugares que estão mais ocultos, né, dentro da gente. Da gente poder trazer as coisas com mais nitidez, dentro das dinâmicas, porque senão a gente acaba se articulando com discursos, ideologias que têm um discurso muito libertário e às vezes até mesmo transgressor, que traz uma noção, uma ideia de liberdade, mas a gente está numa prisão interna, né? Exatamente, Clarissa. Obrigado, né? E a gente vai falar desse tema, né? Assim, o que a gente não pode colocar em cima da mesa, né? Assim, do que a gente não fala normalmente, né? E tem uma regra na política, como você está falando, uma regra da política na nossa cultura moderna, que é isso, que é querer resolver problemas sociais falando das mudanças externas necessárias e sem tocar num problema fundamental, que é falar das mudanças internas. E quando eu estou falando de mudanças internas, eu não quero trazer aqui nenhum discurso libertário específico que pode ser defendido teoricamente, né? E até com entusiasmo e com alegria. A ideia aqui é trazer uma pergunta que fica literalmente mais embaixo. Como é que a gente não cria espaços libertários dentro da gente? Como? Quais são os mecanismos que você usa na sua vida para não ser livre dentro de você? Então, o Reich, ele tem uma fala muito bonita no Assassinato de Cristo, que é a seguinte, eu vou ler aqui. Ele fala assim, visto de fora da prisão, tudo parece incompreensível para uma mente simples. Há mesmo qualquer coisa de insano. Por que é que os prisioneiros não veem a saída tão nitidamente visível? Por que é que não se dirigem para ela? Logo que chegam perto, começam a gritar. Se algum deles tenta sair, os outros matam-no. No fim das contas, o problema não está na prisão, nem mesmo em descobrir a saída. O problema está nos prisioneiros. Fugir da saída da prisão é o resultado dessa estrutura do homem. O homem teme
e detesta a saída da prisão. Ele resguarda-se acirradamente contra qualquer tentativa para encontrar essa saída. É esse o grande enigma. E quando eu li esse trecho, eu pensei num filósofo do século XVI, na mesma linha que o Reich está falando, que é o Laboétie, que ele foi o primeiro a falar, o primeiro filósofo a falar que as pessoas elas são submissas e prisionais de maneira voluntária. E o Reich, 4 séculos depois, ele está dizendo que as pessoas ficam em prisões internas porque têm medo de sair dessas prisões. Então, a prisão interna, ela sempre traz alguma coisa de segurança, ela sempre traz alguma coisa de conforto e, sobretudo, de proteção para a gente. Qual é a nossa vontade inconsciente de aderir a prisões? Seja a gente querer uma prisão, seja a gente querer colocar alguém numa prisão. Como é que a gente aprisiona os outros nos jogos que a gente faz? Como é que a gente aceita ficar aprisionado nos jogos que os outros fazem? Né? Então, a gente poder falar das prisões que a gente vive, né? E do carcereiro que vive dentro da gente e que também tenta controlar e encarcerar os outros, né? Esse nível de franqueza, de vamos colocar a sujeira em cima da mesa e vamos falar dela, né? Isso é uma coisa tão fora da nossa cultura moderna que a maioria das pessoas sequer ela tem a distinção de que elas têm um carcereiro dentro delas e que elas vivem em prisões dentro delas. E aí, conversando com uma amiga ontem, né, ela falou assim para mim, estava falando da ideia da palestra e da live, e ela falou assim, isso é o senso comum, as pessoas têm dores e têm problemas, e elas vão tocando com a barriga. E é claro que isso cobra um preço. Né? E o resultado dessa inconsciência é que a nossa cultura moderna é lotada de prisões e carcereiros e ninguém fala deles. Sabe? Não tem nenhum político que diz assim, eu quero chegar no poder, na política, para satisfazer a minha vaidade, eu quero tomar decisões para me beneficiar financeiramente e eu poder fazer acordos para fortalecer o poder do meu partido. Não tem nenhum professor de escola que vai dizer assim, eu quero que vocês, crianças, me obedeçam para que eu me sinta com a autoridade que foi tirada de mim e eu quero empurrar matérias inúteis para vocês que vocês vão esquecer em alguns anos como uma forma de eu me vingar por todo esse tempo que eu perdi e eu não pude aprender coisas realmente importantes para a minha vida. Assim como se a gente pensar uma pessoa de um exército ou da polícia, né? Qual deles vai dizer que está arriscando a própria vida para que algumas pessoas ricas continuem funcionando com seus sistemas de corrupção? E nas famílias, mesma coisa, né? Quem é que já viu um pai ou uma mãe abertamente dizer que está descarregando raiva em cima dos filhos e chamando isso de educação? Então, na nossa cultura moderna, ninguém fala dessas coisas com franqueza, pelo fato de que a sujeira não pode ser colocada em cima da mesa de forma franca. Então, o Reich vai dizer que o efeito histórico de anos de opressão, né, e de silenciar o que a gente sente e de anestesiar as revoltas que a gente deveria estar fazendo, isso traz uma sensação geral de aprisionamento e de ódio à vida. E é assim que se cria, né? Sim. Eu acho que é muito importante você estar falando, né? Porque até que a gente tem uma visão dentro do senso comum, quando a gente fala de política, as pessoas já vão logo para partido político, né? E assim, amor é um acordo político, família é um acordo político, educação é um acordo político, e essas questões vão perpetuando uma lógica perversa, né? E assim, nunca para. E é sempre bom lembrar que isso às vezes está na ordem do inconsciente, né? As pessoas fazem isso, existe uma intenção, mas não existe uma consciência de que elas estão fazendo. E assim a gente cria um inferno, né? É o que o Reich vai chamar do inferno. O inferno é exatamente esse lugar, é a prisão interna que vai reverberar nas relações e que a gente acha que para sair dessa prisão a gente tem que oprimir de volta, a gente tem que se vingar, a gente tem que punir ou criar um outro lugar mais autodestrutivo, que é se martirizar, né? O sentimento de culpa como libertação, né? Isso vem muito também da nossa cultura
judaico-cristã, né, o quanto que a gente se culpa, se martiriza, cria um autoflagelo, porque isso está muito ligado à ideia de liberdade, mas esse lugar em si não faz a gente atravessar esse inferno, né? A gente bate no inferno e fica ali sobre outras lógicas e continua perpetuando isso. E não percebe, né, que assim, ou a gente se culpa ou a gente culpa o outro, né? A coisa vai para fora. E a gente não percebe que essa dinâmica de carcereiro, né, e prisioneiro também está dentro da gente, né? O tempo todo. Em algum É, momento aconteceu porque a gente foi aprisionado ali, mas a gente continua movimentando isso internamente, né? essa ideia que você está trazendo, ela é muito boa, assim, né, de pensar que o carcereiro e o prisioneiro estão dentro o tempo todo, né? E aí, trazendo um pouco para a relação com a clínica, né? Por isso que o Reich ele chamou que o reino da coraça crônica e defensiva, né? Os nossos sistemas autônomos de sobrevivência, né? Nossos mecanismos de sobrevivência, esse reino da coraça crônica e defensiva é o reino do diabo. E o reino do diabo, ele não é o céu. Ele não é a natureza viva que está dentro da gente, lá no fundo, que vem do nosso cerne, né? É que o nosso cerne, ele está cimentado por uma série de prisões que a gente... Que é isso que você está falando. E o Reich, ele tem uma outra frase que eu queria trazer, muito bonita, que tem no Assassinato de Cristo, né? Ele fala assim, é possível escapar da armadilha, mas para alguém sair de uma prisão, precisa primeiro saber que está numa prisão. A armadilha é a estrutura emocional do homem, a sua estrutura de caráter. Pouco adianta elaborar sistemas de pensamento sobre a natureza da armadilha, quando a única coisa que importa é encontrar a saída. E aí ele pula um trecho e ele fala, as chaves para sair da prisão estão cimentadas na armadura do nosso caráter e na rigidez mecânica do corpo e da alma. E eu acho bonito esse trecho, porque aqui ele, como, né, você mencionou a tradição judaico-cristã, aqui o Reich está trazendo uma disposição muito diferente do sistema judaico-cristão de se pensar céu, terra e inferno, né? Nessa tradição, o que a gente aprende às vezes na escola, né? Assim, e eu estudei num colégio católico e para mim essa ficou muito Eu marcado também. até eu entender que tinha uma outra relação possível, né? O inferno ele fica embaixo, a terra fica no meio e em cima o céu, né? Então, se a gente rezar todos os dias, olhando para cima e aspirando chegar no céu, né? Se a gente for bons cumpridores de normas políticas, bons cumpridores de normas religiosas, o céu vai estar prometido, né? E a pergunta é, quantas políticas disseram que a sociedade estaria livre depois de uma revolução? Será que esse céu de fora é o que de fato acontece? E eu acho que não. O que o Reich está propondo é outra coisa. Ele vai falar assim, é como se ele falasse assim, né? Ele não fala com essas palavras. A gente está na Terra, né, no mundo ordinário, né, com as suas leis, as suas regras morais e religiosas e discursos políticos. E o céu, né, a espontaneidade, a experiência de estar com Deus, né, a vida viva, ela não está fora de nós, ela está dentro de nós, bem enterrada. Então a gente não tem como sair do mundo ordinário e chegar no céu sem atravessar o nosso inferno, que é a nossa camada do meio. No mais superficial está a terra. No meio está o inferno que a gente vive e a gente tem muitos apegos a ele e muitos medos de escapar dele. E mais embaixo está o céu, mais no fundo, né? mais dentro da gente. E essa é uma relação diferente de liberdade, né? Então, é isso, assim, uma pessoa a gente tem que poder abrir esse tema do inferno, né? E entender que existe esse inferno dentro. Sim. Eu não sei se você fez de propósito, né? Mas quando você deu essa aula pra gente, você falou essa coisa de botar o céu e o inferno nesse lugar até vertical. Eu lembro que você fez um quadrinho assim, e você botou Deus, o diabo e éter. E aí você pediu pra gente falar palavras, né? Assim, o que vocês compreendem por Deus? Né? O que vocês compreendem por diabo? Né? E qual seria, às vezes, o caminho para chegar a Deus? E eu acho que é muito essa concepção, assim, isso me marcou muito.
porque tira esse lugar também até muito transcendental e distante desses conceitos de diabo, de Deus, e traz mais para perto desse lugar o que a gente compreende até afetivamente, porque a gente pode ser ateu, mas a gente vem de uma educação que esses conceitos atravessam, se não atravessam pelo nome de Deus e diabo, atravessam muito por uma ideia de pureza e de moral, né? Do que é certo e do que é errado, de bem e de mal. E que, às vezes, a gente despreza uma coisa que está o tempo inteiro aí, que é esse inferno. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, assim, a gente tem um inferno dentro, todos nós temos, né? Isso é fruto de uma sociedade que, historicamente, está construindo esse lugar e a gente está passando isso de forma, né, de uma geração para outra. Então, se a gente não se conscientiza que tem esses pequenos demônios aí, a gente fica usando isso como forma de poder, né, ou se defendendo, né, às vezes a pessoa até entra em contato com esse pequeno demônio dela, mas ela rapidamente já dá uma saída, se justifica, se defende, ou fica assustada, né, e cria uma moral, né, enfim, todos esses mecanismos aí defensivos que a couraça tem para não atravessar esse lugar, né? A gente tem uma frase que é tão comum, né? Assim, abrace seus demônios, né? Abrace seu demônio. Mas o que é isso energeticamente? Como é que isso funciona? Né? Como é que a gente pode se utilizar disso não de um lugar místico ou simbólico, ou até de uma mensagem positiva? Como é que a gente entra isso no campo político? Como é que a gente entra no campo do amor? Acho que isso é muito importante, né? É, e essa questão dos pequenos demônios, né? Assim, até puxando o Laboeti, ele é o primeiro cara que ele fala que a gente tem tiranetes dentro da gente, né? E a gente pode chamar do que a gente quiser, né? Assim, na verdade, o que o resto está falando é sobre isso, assim. Tem algumas tradições religiosas, algumas, né, que elas prezam uma relação entre consciência e liberdade. E tem muitas religiões, né? Eu vou chegar nesse lugar, e tem muitas religiões que não prezam isso, né? Tem religiões que condicionam a liberdade e a pessoa a seguir certos dogmas, a seguir certas direções dadas por figuras de poder, a ser temente a Deus, né? Ter medo de consequências, ter medo de desafiar o que a instituição diz. Inclusive, tem movimentos religiosos muito fortes hoje no país que falam assim: o mal está fora. E se você moralizar atitudes, você vai estar protegido, né? Então, essa ideia de você localizar o mal fora sempre traz o risco de desresponsabilização pessoal. Então, a chave é que a nossa cultura moderna, ela não suporta falar abertamente sobre os submundos que a gente carrega. E que eles são cheios de carcereiros, são cheios de prisioneiros e pactos com o diabo. E esse tema é um tema que as pessoas já se assustam por conta de uma ideia de misticismo e não entender quais são os pactos que a gente faz com o nosso inferno, né? Um pacto com o diabo, ele não é um diabo que está fora, ele é um diabo que está dentro. E eu estava vendo uns livros antigos do medievo, né, sobre essa questão dos pactos, como é que eles pensavam, e todos eles caem no mesmo lugar, que é exatamente o que a gente vive dentro. Normalmente o pacto com o diabo do medievo é assim: você está vivendo uma sensação de impotência, você se sente fraco e sem saída, não tem problema. Eu vou te dar o poder de você resolver isso sem que você tenha que se responsabilizar. E o preço que eu vou cobrar de você vai ser a sua integridade e a sua liberdade. Esse é o pacto com o diabo clássico do medievo. E a pergunta é: o que a gente vive dentro que é diferente disso, né? A chave é a gente notar quantos pactos a gente faz e com que frequência. Então eu vou dar alguns exemplos bem banais, porque a gente fala assim: não, o pacto com o diabo são os caras que estão na prisão, os assassinos e tal. E o resto vai falar que não, né? Dormir a mais quando a gente fez um compromisso com alguém. Fofocar, comer comida com muito açúcar, com muita gordura, passar a tarde jogando videogame, flertar compulsivamente, ter ataque de raiva, mentir, inventar desculpa, culpar alguém, se culpar,
fazer piada de mau gosto, etc, 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 etc. A Todas gente poderia essas ficar uma noite inteira falando disso aqui, né? Exemplos. de todos os pactos que faz, né? E todas essas ações, quando a gente olha, a gente porque são questões que aparecem na clínica o tempo todo e na nossa vida cotidiana. E em todas essas ações a gente pode sentir que a gente se desconecta de alguma coisa importante. E a gente faz um pacto de submundo para resolver um problema. Então, não vai dar tempo da gente entrar aqui, mas assim, você se pegou fofocando, você se pegou flertando compulsivamente, qual é o benefício interno que isso tem? Do que isso está te livrando? Qual é o ganho secundário que você tem? São perguntas que elas falam de um pacto com o submundo, né? E uma forma de submundo de resolver um problema. Então, todas essas atividades que eu falei agora, né? Elas são familiares e elas mostram pra gente que tem toda essa ecologia interna dessa segunda camada do caráter. E essa segunda camada, ela pode estar prosperando. E é quando o Reich ele fala que a nossa coraça reativa e irracional está governando a nossa vida. E não como o nosso cerne, a nossa espontaneidade e a nossa liberdade governando a nossa vida. Então a pergunta é, de quem é que é a responsabilidade em saber o que está governando a nossa vida? E uma chave é perceber que o bem e o mal eles não estão fora. Assim como o reino de Deus e o reino do diabo não estão fora. Porque são funções da própria vida. E o Reich fala assim, na base também não tem mal e não tem bem dentro. Na base, o que tem é como a gente faz contato com a vida viva dentro da gente e como a gente bloqueia esse contato e se perde numa série de defesas e intenções ocultas. E o que eu mais lamento é que uma das maiores perdas da nossa cultura moderna é que não se pode falar abertamente sobre as nossas intenções ocultas. E que elas são tentativas de fugir de dores. Então, quanto menos a gente pode falar disso abertamente, quanto menos a gente pode admitir isso, mais a gente se contorce dentro e mais a gente se esforça para se salvar mantendo isso inconsciente. E essa, para mim, é a relação mais importante da gente não fugir de falar de um reino do diabo ou os pactos que a gente faz. Não sei se você quer colocar alguma coisa, Clarissa. Você tá, assim, acho que eu abro várias janelinhas, né, tem até que tomar cuidado, porque eu acho que é um tema que passa o tempo inteiro na nossa vida, isso entra, assim, numa esfera pessoal, e eu também vejo isso muito, esse conflito na clínica, né, porque o trabalho da clínica haitiana, ela é uma técnica muito confrontativa, né, você confronta esse lugar. E a gente até espera que esse reino do diabo apareça, né? Na verdade, o terapeuta haitiano fica esperando assim, qual é a hora que esse lugar vai aparecer para a gente poder, né, mobilizar, porque a palavra que a frase que a gente mais faz na clínica é como você está se sentindo, né? E faz a pessoa aí não racionalizando, mas deixando esse campo dos afetos aparecerem, assim, e às vezes isso entra em contradição, isso entra numa lógica perversa, isso entra, a pessoa se dá conta de que ela está sendo sádica, de que ela está sendo perversa com o companheiro, companheira, companheiro, com o pai, com a mãe, com o filho, e que às vezes a pessoa ela bate nisso e aí volta, né? Assim, ela faz diversas saídas e às vezes culpa que a terapia não está andando, que a coisa não está funcionando, porque ela não consegue sair daquilo e ela não percebe que tem um lugar para ela atravessar. Então, tem uma frase, eu queria que você falasse um pouquinho disso na clínica, mas eu queria que você falasse, e eu queria falar uma frasezinha que o Reich, né, fala do Deus hétero e o diabo, que ele bota assim: o reino do diabo é tão horrível, as profundezas da estrutura humana, tão cheias de impulsos profundamente antissociais e criminosos, que todos que lidaram com essa esfera pensaram que fosse a última e a mais profunda camada
da vida humana. Então, as pessoas chegam nesse lugar e acham que não tem um lugar para atravessar, que isso não é uma travessia, que esse é o ponto, né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouco desse lugar do inferno e a clínica e o processo terapêutico um pouco. Essa parte que você, né, falou, né, de quando as pessoas começam a se deparar de que tem essa camada do meio dentro, né, que sai de uma vida ordinária, sai de uma percepção ordinária. Ah, é isso que minha amiga falou ontem, né? As pessoas têm suas dores e seus problemas e elas vão tocando com a barriga, e tudo bem, né? E a pessoa normalmente ela chega na clínica a hora que ela nota o preço que ela está pagando, mas mesmo assim é muito cheio de bloqueios contra o que sente. E um primeiro trabalho, que é um mega trabalho na clínica, é atravessar essa questão da culpa e da moral. Porque, basicamente, as pessoas na nossa cultura, como elas não falam que tem submundos dentro, que fazem pactos diabólicos dentro, isso fica escamoteado, porque toda a nossa cultura é baseada em localizar o mal fora, né? E apontar. E aí as pessoas não ficam tranquilas para dizer, cara, olha o que eu estou fazendo e por quê. Então, assim, é todo um trabalho a pessoa poder olhar que ela faz algo, que ela se contorce dentro. Porque o medo é sempre assim. Então, se eu faço isso de ruim, então eu sou mal por dentro. E essa é uma ideia freudiana antiga, né? Ou seja, não tem cerne biológico no. Não tem cerne, não tem a vida viva para o Freud. Não Tem. tem nem dinâmica, né? São instâncias muito rígidas, que ficam jogando coisa o tempo todo. E o Reich, né? Ele não tem nessa coisa do bem e do mal. É muito mais, assim, é muito mais movimento, né? É pulsação isso. Exato, assim, e o fato de o fato dele estar falando assim, não tem só uma camada de defesa, abaixo de um lugar onde as coisas são espontâneas. O que é um adulto livre e espontâneo? Né? Quando o Reich fala de um caráter genital, não é que é uma utopia, é como você se torna um adulto livre e espontâneo. E não tem como você fazer esse processo sem você confrontar. Eu passei alguns anos da minha terapia entendendo que eu não era uma boa pessoa. E dissecando como eu não era uma boa pessoa. Só que em vez de entrar num drama em que eu começo a me martirizar, falar, olha, sabe, que nem na igreja, por minha culpa, por minha tão grande culpa, e peço. E aí você se culpa, 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 e sair disso é um tormento, porque ninguém faz um pacto de submundo se não for para sobreviver. Acho que essa é uma das principais premissas haitianas. Se um submundo ele prospera, é porque a pessoa ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. Então ela confia em tudo que trouxe ela até aqui. Se ela não tivesse feito vários pactos diabólicos, ela não tinha sobrevivido, né? Então, assim, se eu conto pequenas mentiras, se eu começo a tretar com alguém intelectualmente porque a pessoa discordou de mim, isso tudo foram maneiras que eu criei, né? Ou se eu sou mesquinho, ou se eu... Foram maneiras de submundo que eu criei para sobreviver. Porque normalmente uma criança ela não tem como se contrapor, ela tem como entender. Existe uma norma e existe algo não linear dentro de mim, existe algo cósmico e não linear dentro de mim que não vai ficar preso. Então a gente forma o submundo quando a gente se depara com um mundo de normas em que a gente não tem potência para fazer nada. Aí a gente se contorce e tenta achar uma saída. Se contorce e tenta se achar melhor. Se contorce e tenta fugir de uma dor. E é isso que forma esse submundo. Então, a gente poder primeiro admitir como isso funciona dentro da gente, né? Que nós não necessariamente somos boas pessoas e como a gente não é boa pessoa, não é uma questão moral, é uma questão de porta, né? Porque na clínica o trabalho vai ser esse, né? O que é o início da clínica haitiana e praticamente toda a clínica? Como você retoma uma autopercepção profunda do que você sente como necessidade interna? E como é que você se contorce sim de você por dentro? Então, para a gente entrar nisso, a gente não pode ter medo de olhar o submundo, porque ele é a porta para a gente atravessar e chegar do outro lado, onde a gente pode regular, né? Quando a gente encontra esse lugar mais espontâneo e livre, a gente não se sente vítima, a gente não se sente salvador de ninguém e a gente não se sente perseguidor de ninguém, né? Então, a grande pergunta que eu quero deixar, né, aqui
para a gente finalizar essa nossa fala e poder abrir para perguntas, é como é que a gente vai aprender a ser um adulto livre e espontâneo sem aprender a passar pelo inferno? Sem pegar o que a gente faz, que a gente condena, ou que tem medo que os outros condenem, como a gente se contorce, e em vez de falar disso de uma forma moral e culpada, poder falar assim, ah, eu fiz isso. Caraca, eu acabei de fazer aquilo. Por que eu fiz isso? E aí você é obrigado a sair de uma vida ordinária na qual você não se pergunta coisas sobre você e você entra. E aí você fala assim, peraí, eu estou me movendo por medo, eu estou me movendo por raiva, eu estou me movendo por melancolia, eu estou me movendo... E aí a pergunta é, e o que eu encontro quando eu faço isso? Que tipo de liberdade eu me prometo quando eu assumo esse comportamento? Quando eu me empanturro de açúcar para me anestesiar? Quando eu começo a fofocar para descarregar pequenas raivas que eu não consigo manejar dentro de mim? Qual é o benefício que eu tenho? E aí a gente vai saber dos pactos. E se a gente não pode falar disso, a gente não vai entrando num lugar que é o que o Reich prevê. Conforme você chega perto do cerne biológico e você se faz perguntas e observa de onde partem suas ações e não tem medo de olhar, o que o corpo faz é tentar convulsionar. E aí vem a dor que você não viveu, vem a tristeza que você não viveu, Vem a angústia, né? vem a angústia que você não viveu. O corpo ele começa a tentar se libertar o tempo todo. E cada forma da gente fazer um pacto com esse submundo não tem nada de errado. São várias formas que a gente tem de tentar se libertar e ficar na prisão ao mesmo tempo. Porque o segredo não é ficar no inferno, o segredo é atravessar para poder chegar num lugar espontâneo, né? Que é o que as tradições religiosas vão chamar de céu, só que não está fora. Então a pergunta é essa, como é que a gente vai aprender a ser um adulto livre e espontâneo se a gente não aprende a passar pelo inferno, se a gente tem medo disso? Né? Então, Sim. fechar essa live com essa pergunta e abrir também para perguntas, né? A gente tem tempo aí, queria saber se alguém queria fazer alguma pergunta, senão a gente pode tentar falar mais um pouquinho, né, assim, se alguém ficou alguma dúvida, e não só, né, se quer que assim, a gente não vai aprofundar isso, porque isso é um tema de um curso, isso está numa obra do Reich, duas, três obras do Reich aí de 400 páginas, né, então, assim, a gente ainda fica estudando esse lugar para tentar também trazer isso mais para a atualidade, como isso ainda acontece, porque, né, embora o Reich tenha escrito isso há muitos anos, isso ainda é muito atual, né, Vicente? A gente fala muito de um conceito, vai escrevendo as perguntas, tá, gente? Eu estou dando uma embromation aqui. Me vê essa coisa a gente falando, a gente tem um conceito do Reich de peste emocional, e como a peste emocional está em tudo, e a gente fica aí, né, engendrado na peste emocional, e a peste emocional é esse inferno, né? Que não dá solução, que não dá saída, que culpa, que se martiriza, que fofoca, que difama, né? Que cria mentiras, que cria, enfim, cria verdades, assim, muito absolutas e rígidas. Então, a gente está nesse inferno na Terra aí e a gente não encontra soluções. Então, acho que também a gente questionar essa sensação também é muito importante, né? E principalmente não se martirizar. Eu acho Sim, não se culpar, né? a gente já teve muita culpabilização, né, parental, muita culpabilização na escola, da igreja, das religiões, mas ninguém pergunta assim, ok, e por que você está fazendo isso? Essa Sim. clínica. Você fez isso, ok, por que você fez isso? E a primeira Vicente, coisa... Oi. termina que a gente tem uma pergunta aqui. Não, é isso. E a primeira pergunta que a gente faz é não fazer uma pergunta por quê, né? O que acontece com a gente, saber esse processo, né? De como a gente, né, tá tentando fazer essa sobrevivência. A questão toda é entrar no medo e ficar com medo do próprio medo de se martirizar ou ser martirizado por alguém. Então a gente simplesmente não consegue colocar a sujeira em cima da mesa e falar abertamente dela. A gente fica com medo de falar. Uhum. Fala, Sim, sim. fala a pergunta. O que é um adulto livre e espontâneo? Ok, duas perguntas. Vamos lá. Quando o Reich ele fala do caráter genital, ele está se referindo a
a uma pessoa que ela é adulta, né? Ou seja, a ideia de adulto para o Reich é a ideia de alguém que está maduro, alguém que está podendo se relacionar com outro, um outro de si, que não é um outro familiar, né? Então, por exemplo, se eu tenho minha namorada e eu me relaciono com ela, fazendo pedidos inconscientes para minha mãe, por exemplo, né? Isso não é uma relação muito madura, porque é uma relação que eu estou transferenciando um afeto com a minha mãe, com a minha namorada. Então, dificilmente eu estou me colocando de forma responsável como um adulto. Eu vou estar me colocando de forma infantil, e o que o Reich vai chamar de pré-genital, por exemplo, né? Então, assim, o adulto livre no sentido de ser, no sentido de poder expressar no momento que ele precisa. Então, assim, ele chora quando tem que chorar, ele ri quando tem que rir, ele sente raiva quando ele tem que sentir raiva. E o adulto que não é livre e espontâneo, ele não faz isso. Ele tem as emoções bloqueadas historicamente. Então, se eu vou chorar numa situação em que eu preciso chorar, e o meu sistema autônomo detecta que eu não posso fazer isso porque eu não estou num lugar seguro, porque eu tenho medo do que vai acontecer se eu me expuser, se eu ficar Eu tenho frágil. vergonha, né? Exatamente. Seja por uma questão moral ou de dores, né, que é a mesma coisa, vamos colocar assim, o sistema ele bloqueia e na hora que eu vou chorar o impulso trava. Na hora que eu vou sentir raiva, eu acomodo. Eu faço pactos de concordância com o outro quando eu deveria sentir raiva e me posicionar. Eu deixo de ter clareza para me submeter para o que o outro está querendo. Isso não é ser um adulto livre e responsável, né? Um livre e espontâneo, vamos colocar assim. Então, a ideia do caráter genital do Reich é esse, né? Assim, como você age, pensa, né, e promove movimentações sociais ao seu redor baseado nos teus impulsos espontâneos, naquilo que é a tua necessidade espontânea, né? Então, essa é a primeira coisa. E aí teve alguém que perguntou, né? Eu não consigo ver aqui agora. Fernanda, eu estou vendo, pode deixar. Fernanda perguntou assim, Fernanda Borelli. Vicente falou que ficou anos na terapia percebendo que não era uma boa pessoa. O que seria considerado uma boa pessoa dentro do pensamento reichiano? Então, assim, eu proporia modificar um pouco, porque não tem um conceito do Reich sobre o que é uma boa pessoa. Isso é uma maneira de eu tentar traduzir o que eu tinha na minha cabeça do que eu acreditava do que eu estava fazendo e não estava. Então, uma boa pessoa nesse sentido de uma história moral que eu conto sobre mim mesmo. Porque a gente conta histórias morais sobre a gente mesmo, né? Então, assim, eu pego... Pra gente sobreviver, né? Como foi bem dito aí. Exatamente. Então, assim, eu tenho uma história sobre mim que eu sou uma boa pessoa. Eu pego e eu, sei lá, ajudo essa pessoa que está precisando. Eu sou uma boa pessoa. Isso é uma história que eu criei. Mas o que de fato eu estou fazendo dentro de mim quando eu estou ajudando essa pessoa? Eu estou me comunicando com ela pelo quê? Será que lá no meio do caminho não teve alguma coisinha que me mordeu dentro e eu me senti um pouco mais superior por estar ajudando aquela pessoa? Sim. Acho Então, que aquela ideia narcísica, um pouco, por exemplo, da pessoa que é sempre muito necessária, insubstituível, mas às vezes ela está sobrecarregada, e isso é um lugar muito mais de ansiedade do que um lugar de generosidade. E aí, às vezes, a pessoa na terapia se depara que ela precisa dizer vários nãos, e aí ela já entra numa ideia de escassez, mas ela não percebe que esse lugar da sobrecarga é um lugar de escassez, porque ela está com medo, né? E aí tem todo um processo ela perceber que a generosidade dela, por exemplo, não passa em ter que ser tão insubstituível, tão presente, ou tão necessária para todo mundo o tempo todo, e não ser tão boazinha o tempo todo, né? só que a ideia que essa pessoa pode ter dela mesma é contar uma história para ela e para os outros de que ela está sendo uma boa pessoa. É nesse sentido que eu estou falando, das histórias que eu me contava enquanto eu, por debaixo, estava fazendo outra coisa de forma inconsciente com ganhos secundários. E isso é impossível a gente chegar numa vida adulta
sem ter dezenas desses pactos de submundo inconscientes acontecendo, e como a gente tenta se ver como uma boa pessoa enquanto faz uma série de coisas que não percebe. Por causa dos ganhos, Sim, né? Então, esse é o discurso. Foram muitos anos da minha terapia só entendendo, assim, desconstruindo esses lugares ordinários em que eu não tinha percepção do que de fato eu fazia, o que me motivava. E foi muito libertador poder falar e chorar e fazer todos os lutos que eu tive que fazer por todas as torções internas e as perdas de espontaneidade por causa desses pactos. E tem que desconstruir muita coisa, principalmente a ideia de que, não, eu tenho boas ideias ou tenho bons pensamentos e está tudo certo. Né? Então, acho que a primeira coisa para atravessar o reino do diabo é sair dessa camada ordinária, dessas histórias ordinárias que a gente se conta. sim. O Richard Flores, acho que ele fez aqui, né? E as coisas parecem uma masturbação mental, né? No caso. Você difama, calma aí, eu botei aqui. Você difama, come e tudo mais, e ao término. Ai, meu Deus, eu fico perdendo aqui, que é muita coisa. Você come e não se salvou com as violências que você cometeu, né? E o Léo Geber falou assim, Reich denunciou o misticismo, mas não denunciou, que a mística com mistério, não entendi. Reich denunciou o misticismo, mas não existia a mística como mistério. Léo, não entendi muito bem o que você quis dizer aqui. Eu, E eu aí o posso, Richard... é, Você talvez, entendeu? eu não sei se eu entendi, mas eu vou dizer o que eu entendi. Eu não sei se o Tá, Léo está referindo a uma diferença entre o que é o místico e o misticismo, de repente, né? Talvez. pode ser. Sobre o misticismo enquanto essas histórias fictícias, esses mundos fantásticos que a gente cria, que não tem alguma base na realidade, mas elas são invenções, elas são narrativas sobre algo que está acontecendo e de fato pode não estar ou não estar acontecendo daquela forma. Isso é o misticismo. Né? O mecanicismo é uma outra forma de falar disso também. E o místico seria talvez essa ideia de entender o que tem de não ordinário na vida, assim, quando a gente começa a aprofundar e fazer perguntas e tentar entrar no que de fato está motivando a gente pode encontrar uma via de maior profundidade, maior silêncio e de perguntas mais menos ordinárias. E talvez isso ser a base de algumas tradições místicas e é o oposto do misticismo. Então, eu nem, se foi isso, Léo, eu nem diria assim que o Reich não pensou nisso. Eu acho que o Reich acabou fazendo um próprio preconceito com a palavra místico, mas quando ele fala de uma experiência oceânica, de contato com o CERN, de contato com o cosmos, das perguntas com responsabilidade que a gente pode se fazer, de toda essa entrada para esse lugar livre e espontâneo que as pessoas identificam como o céu, não me parece que ele não está num pensamento legitimamente místico. Tá bem longe de um misticismo, né? Eu não acho que por uma palavra o Reich não entrou nisso. Acho que ele só foi, talvez, preconceituoso com o termo. E talvez até dentro da perspectiva histórica, né, da onde o Reich estava tentando adentrar, né, no campo mais científico, com todo o preconceito quando você vai falar de corpo, de sexualidade, tentar articular isso com o viés da política, a própria questão do conceito de energia, que foi o tema da live passada, né? Então, tem todo esse contexto histórico também, né, de como o Reich estava buscando esse lugar, né, assim, e de repente o que ele deixou passar, não deixou passar, mas como ele mesmo rejeitou para poder não ser considerado um místico, por exemplo, como o Jung bancou, né, Jung bancou, eu sou místico, tá bom, deixa aí, e fez a forma dele lá, enfim, da experiência, né, dele. Vamos É, ver se a gente tem mais perguntas aqui. Quer falar alguma coisa, Vicente? é a adesão a uma realidade que pode ser sentida e ela não está fora do corpo, né? As obras, a gente falou, Juliana, no início, essa live, né? Depois, não sei se você pegou o início, mas a gente está baseando ela em dois livros principais do Reich, que Vou ele botar aqui.
bem não teóricos, assim, pouco menos teóricos, né? Que é o assassinato de Cristo e o Éter Deus e o Diabo, que é onde o Reich fala com mais propriedade sobre esse submundo que a gente, esse submundo prisional que a gente tem medo e ao mesmo tempo atua 50 vezes por dia nele, né? E o que é o que ele vai chamar do reino do diabo, né? Então são esses Sim. dois. Essa obra do Reich, né, do Diabo, ela é mais difícil de encontrar, né? E quando a gente encontra, ela é bem cara, né? O É. Assassinato de Cristo está mais disponível aí. Tem na internet PDF hoje em dia, é fácil. É, o PDF para quem gosta de ler. Mais perguntas, gente? Acho que o Richard ele só fez um comentário aqui, né? No teatro eu me sentia tão bem e viver, e agora ele sente o oposto na agricultura, que não permite ele ser, né? Ele fez uma reflexão, sei lá, é bem isso aí. Às vezes é esse lugar que a gente se coloca, né? Enfim, a gente percebe como a natureza muda, né? Internamente. Aí são os desafios que a gente enfrenta nos espaços, né? E, e o que a gente faz, às vezes, quando talvez seja sobrecarregado com dificuldades por conta das regras de um espaço, né? E aí talvez as coisas empilhem dentro. Mas Sim. acho que é isso. Gente, queria falar para vocês, né, que esses conceitos, essas lives, essas sequências de lives, elas se comunicam muito com os cursos que a EFEM faz, né? E o próximo é a introdução ao pensamento haitiano, uma visão energética da clínica. E lá, Vicente, a professora Alice, eles aprofundam mais esses conceitos, né, que são muito importantes, assim, às vezes nem só para quem quer entender a clínica, eu acho que tem muita gente que assiste a gente que se interessa pelo Reich, se interessa por essas conversas, e que não necessariamente vão aplicar isso no meio acadêmico, né? Podem aplicar isso até como uma ferramenta individual, né? O Reich tem aquela frase muito importante dele, né? Conhecimento, trabalho, o amor e o conhecimento são fontes de vida, né? Deveriam também governá-las. E a ideia dessa live é a gente poder compartilhar um pouco desse amor, né, que a escola tem pelo Reich, né, de trazer o pensamento do Reich assim preservado, né, não rígido, né, mas respeitoso a ele, e também de a gente poder compartilhar esse conhecimento com vocês, né? Então espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço aí a todas as pessoas que estiveram conosco. Agradeço ao Vicente, porque ele, eu sei que tem muitas atividades aí em se disponibilizar. E é isso, gente. Assim, assista nossas lives. Tem o canal do YouTube, que a gente também fala muito dos conceitos haitianos. E a gente sempre está aceitando ideias do que vocês querem ouvir, para a gente poder também compartilhar esse espaço, porque é muito bom para a gente, né, Vicente? Assim, a gente compartilhar um conhecimento que a gente gosta tanto, né? Assim, eu particularmente gosto muito, assim, amo mesmo, de paixão. É uma coisa que toca a gente, né? Porque, por exemplo, cursos lá da EFEM, vem muita gente, às vezes, de mediação de conflito, vem gente, né, do teatro, vem gente, né, da físio, vem gente. E Das ciências sociais, né? Muita gente das ciências sociais. exato, e são áreas assim que eu acho que o mais importante, né, com essas lives e quem não pôde assistir, né, as lives ficam gravadas, essa de hoje particularmente é um assunto que me toca muito até pela minha criação, né, bem religiosa, né, e poder ver outras saídas, principalmente em relação ao sentir. A nossa cultura moderna, ela não convida, né, o patriarcado não convida ninguém a sentir. Então é meio que uma militância nossa, mais do que falar de Reich, mas usar o Reich como um veículo para que as pessoas possam saber como sentir. Então, assim, a psicologia, ela tem algumas ferramentas que ela fala muito pouco ou sequer fala, né? Por exemplo, falar de um corpo energético, falar que como é que as coisas podem ser percebidas no campo,
como é que a gente nota as coisas de forma diferente, cria portas de entrada dentro do que a gente nota do outro, do que a gente nota da gente, né, de desconstruir esse mundo ordinário, né, e poder achar uma coisa extraordinária dentro, né? E eu acho que assim o esforço, principalmente desse curso que a gente vai começar, que é a Introdução ao Pensamento Haitiano, ele é dar essa base sensorial, assim, a gente apostar numa alfabetização sensorial, assim, que outras possibilidades a gente tem para perceber as coisas de uma maneira não dentro da cultura moderna, vamos colocar assim. Não dentro da caixinha, né? Exato. Então é isso, gente. Então obrigado por todo mundo que pôde ficar, né? Quem não pegou, né? Vale a pena dar uma olhada na live depois, no início. A gente trouxe várias distinções importantes aqui. E, e é isso. A gente quer ouvir de vocês. Tem o site do ergonomia.com.br. A gente sempre gosta que vocês mandem perguntas, entrem em contato com a gente, né? Estão convidados para o curso e vamos se vendo. Obrigada, Vicente. Obrigada a todo mundo aí mais uma vez. Rude entrou agora. Nosso supervisor entrou agora. Chegou cedo para a próxima live, Rude. Obrigada, gente. Boa noite aí para todos vocês. Boa noite, gente. Obrigado.